Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui ainda num cenário meio improvisado para continuar essas gravações mesmo durante mudanças, período de mudanças. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha bucket list, que foi uma lista que eu comentei com vocês em um vídeo anterior sobre planejamento 2021. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado em algum lugar aqui na tela. Eu deixei como lição de casa para vocês fazer essa lista de coisas que você ainda gostaria de fazer na sua vida, coisas que você não quer morrer sem ter feito. E parece uma lista muito complicada ou uma lista difícil de fazer, mas na real ela é muito íntima e de tempos em tempos eu acho que a gente vai mudando muita coisa ali. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo de organização lá atrás, nos meus 20 e poucos anos, essa lista era enorme, tinha muita coisa. E é claro, eu fui construindo um montão de coisas na minha vida que me possibilitaram tirar várias coisas dessa lista, como ter um filho, conhecer, viajar para fora do Brasil, publicar um livro, abrir uma empresa, enfim. Eu fui conseguindo fazer várias coisas que eram sonhos e que se tornaram objetivos e aí eu consegui trazer para minha vida e isso é muito legal. Todo esse processo é o que eu busco sempre compartilhar com vocês aqui no canal, no blog do Vida Organizada, em todos esses canais que eu crio conteúdo. Eu acho muito importante mostrar para vocês como eu faço também, especialmente quando eu indico algo. Eu quis vir aqui então fazer esse vídeo compartilhando o que tem na minha lista. Tem 9 coisas. E claro que isso sempre pode mudar, eu vou falar sobre outras listas que a gente pode ter também que são relacionadas a esse tema, mas aqui são 9 coisas que eu coloquei que eu realmente quero fazer na minha vida antes da minha vida acabar. Não sabemos quando isso pode acontecer, não é? Então eu tenho essa lista que são coisas que, se der, eu quero fazer. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, morar algum tempo fora do país. É uma coisa que já tem na minha vida há muitos anos. Quando eu tava lá nos meus 20 e poucos anos, eu tinha um objetivo real pra isso, né? De tirar a cidadania europeia e morar um tempo lá fora antes de ter filho. Só que acabou não dando certo na época, por N motivos. Assim, a gente acabou decidindo ficar no Brasil, ficar por aqui. E eu acabei nunca realizando esse sonho de morar fora do Brasil. Alguns anos atrás, eu cheguei a montar realmente um planejamento para mudar para Portugal, acho que por volta ali 2016, começo de 2017, mas aí pesquisando sobre vários modelos de negócios e conversando aqui com meu marido, a gente entendeu que não era o momento, não que não fosse do país, porque a gente queria muito ter feito isso, e não que eu não goste de Portugal, porque em 2019 eu tive a oportunidade de conhecer Lisboa e eu fiquei apaixonada ainda mais pelo país, mas porque a gente entendeu que como família não era o nosso momento. A gente tem pais idosos, né, que dependem da gente, o nosso filho também pequenininho, que quer ficar perto da família, então a gente achou que não era o momento de sair definitivamente, de morar fora. Mas eu ainda penso, sim, em viver essa experiência. Não pra sempre, tipo, vou morar em outro país pra sempre, mas também nunca diga nunca, sabe? Assim, o que eu penso mais é em ter essa experiência em algum momento. Então, por exemplo, quando o Paul, nosso filho, for fazer faculdade, por exemplo, se ele quiser fazer faculdade fora do país, eu poderia fazer algum curso fora, ou poderia ir morar fora também, aproveitar essa experiência dele pra ir junto, sabe? Então fazer, morar durante, sei lá, 3, 6 meses em algum país, só pra sentir essa experiência mesmo de morar em outro país que não seja o Brasil. Eu gostaria de viver isso. A minha relação com as coisas que eu quero fazer na minha vida são muito assim. Quero muito fazer. Eu acho que a vida é toda uma experiência mesmo que a gente vive, mas por outro lado, se eu não vivenciar isso, eu sei que eu tô vivenciando outras coisas que são tão legais e importantes quanto. Então eu não fico frustrada, por exemplo, se eu não tiver vivenciado. Eu procuro ver a vida de uma maneira um pouco mais positiva a partir de todas as experiências que eu tenho. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu até dei o exemplo no vídeo que eu comentei anteriormente, é voar de balão. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de vivenciar realmente. Eu sei que aqui no Brasil e mesmo em São Paulo tem vários lugares que fazem isso, né, o voo de balão, mas tem um lugar em específico que fica na Turquia, chamado Capadócia, que se você procurar na internet tem umas imagens lindas, tem torneios, enfim. Eu adoraria vivenciar essa experiência. Eu tenho certeza que meu marido que tá editando esse vídeo agora tá passando mal só de ouvir isso, porque ele morre de medo de altura, ele tem fobia mesmo. Então é uma experiência que eu teria que fazer sem ele, mas que eu gostaria muito de vivenciar. Outra experiência que eu coloquei aqui, algumas delas, como vocês podem ver, são relacionadas a viagens.
que é bastante interessante, né? Se a gente parar pra pensar por que tem essa inquietude da gente querer sair de onde a gente tá, enfim. Eu coloquei uma experiência que é atravessar a Abbey Road e fazer o Magical Mystery Tour em Liverpool. Pra quem não sabe, somos todos bitomaníacos por aqui, gente. Eu nunca conheci a Inglaterra, nunca conheci Londres, Liverpool, enfim. Então eu tenho esse sonho de conhecer, de atravessar a faixa lá, Abbey Road, a famosa faixa da capa do disco, que o Paul McCartney tá descalço. Eu quero toda essa experiência bitomaníaca, conhecer Liverpool, que é a cidade onde eles nasceram, se construíram como banda, tem um tour que é feito lá pelas casas deles, da infância deles e pelos pontos turísticos. Eu adoraria fazer esse pacote turístico completo, então isso é uma das coisas que eu ainda gostaria muito de fazer na vida. Outra coisa aqui relacionada à viagem é conhecer as pirâmides do Egito de perto. Eu adoraria encostar na pirâmide, sabe, ver aquilo de perto e falar, caraca, é real mesmo. Essa é uma experiência que eu gostaria de viver em algum momento. Outro lugar que eu adoraria conhecer, esse realmente me dá uma dorzinha no coração se eu souber que eu não vou fazer isso nesta vida, que é conhecer a Índia. Pra quem não sabe, eu sou budista, então eu adoraria conhecer a Índia como um todo, gente, não só Bodh Gaya, mas também vários outros lugares. Eu tô fazendo uma formação em Ayurveda, que é a medicina indiana. Então, assim, eu amo a Índia, amo o país, eu adoraria conhecer vários lugares lá, adoraria, sabe, colocar os pés naquela terra, molhar minhas mãos no Rio Ganges, enfim, eu gostaria de estar nesse lugar, de conhecer de alguma maneira. Já que a gente tá falando de viagens, deixa eu aproveitar para já falar todas que eu coloquei aqui, né? Uma que eu tenho essa experiência, eu acabei não colocando nessa lista, mas acho que eu vou colocar de volta, que é conhecer os cenários do Senhor dos Anéis na Nova Zelândia. Gente, isso aqui eu tirei porque parece uma coisa tão distante, né? Depois da pandemia eu acabei tirando porque é uma coisa que eu nem coloco mais como um objetivo ou algo do tipo. Eu já vi alguns documentários no próprio YouTube, pessoas que fizeram esse trajeto e já fiquei muito feliz por ver ali pela internet, mas se eu tivesse essa oportunidade de conhecer pessoalmente, eu acho que a Nova Zelândia é um país com paisagens incríveis, eu adoraria realmente conhecer, seria algo assim inimaginável no momento, por isso que não tá na lista, mas eu acabei lembrando que se tá. Mas falando assim de lugares que eu gostaria de conhecer também, são 2 países da Europa, eu gostaria muito. Em primeiro lugar, a Itália. A minha avó era, né, descendente de italianos, a nossa família, né, por parte de pai, assim, tinha essa ascendência. E a minha avó, ela sempre foi muito apaixonada pela Itália, ela teve esse privilégio de ir algumas vezes pro país, ela fez excursão depois, assim, que ela já era idosa, tudo. E ela amava, ela ouvia música italiana o dia inteiro, fazia palavras cruzadas em italiano. E eu acabei desenvolvendo essa paixão pelo país por conta dela. E a gente chegou a ter os planos de ir pra lá, conhecer juntas, conhecer, né? Ela ir comigo juntas, mas ela teve um problema no joelho, ela não conseguiria andar, e, enfim, Itália é pra andar, né, gente? Imagina. Tem muito lugar pra ir pra lá e pra cá andando. E, enfim, a minha ideia inicial era fazer um mochilão pela Itália inteira, que eu queria conhecer do norte a sul, assim mesmo. Só que esse foi um sonho que acabou ficando de lado depois que eu abri mão de algumas coisas em termos de estilo de vida. Tipo, parei de beber álcool, então ir pra Itália e não tomar vinho é uma coisa, né? Talvez você não aproveite tanto. E outra coisa foi que eu me tornei vegetariana, então, poxa vida, dá pra aproveitar, mas tem várias questões, né? Como que você vai para um lugar e você não come queijo, por exemplo, né? Então, assim, claro que dá para aproveitar de qualquer maneira. Eu adoraria conhecer a Itália como um todo, gente, de verdade. Sou apaixonada pelo país, pelo idioma. Para mim é o idioma mais bonito. O português eu gosto também, mas para mim o idioma italiano, gente, é lindo demais. Então, enfim, tá aqui na minha bucket list de coisas. Eu gostaria muito de conhecer a Itália e eu acho que essa experiência, talvez de morar fora, se conseguisse fazer na Itália, seria muito legal, porque eu queria conhecer todos os lugares da Itália. Eu queria conhecer a vila que a nossa família nasceu antes de vir pro Brasil. A gente queria conhecer tudo, assim, enfim. E outro lugar que eu coloquei que eu gostaria muito de conhecer na Europa é Paris. Simplesmente, eu sei que Paris tem toda essa coisa romântica, um monte de gente quer conhecer Paris, ama Paris, etc. E eu nunca tive isso muito forte, mas de repente eu tô sentindo meio que um chamado, assim, sabe? Quero conhecer. Por toda a questão cultural, por toda a questão das guerras, por toda a questão histórica mesmo, da importância, né, da cidade. Eu acho que
Seria uma experiência que eu adoraria viver. Aí as duas últimas coisas que eu coloquei, uma é mais simples e de certo modo tá até próxima, que desde que eu me entendo por gente, antes de ter filho, eu tinha colocado nessa lista que se um dia eu tivesse um filho, eu gostaria que o aniversário de 11 anos dele fosse comemorado com a cartinha de Hogwarts. Então, a gente não sabe como vai ser o aniversário de 11 anos do Paul, que vai ser em 2021, por conta da pandemia, provavelmente não vai ter festa, mas eu quero sim aprontar alguma coisa. A gente já conversou sobre isso e ele quer fazer, o que é muito legal, porque imagina eu como mãe querendo fazer, mas o meu filho não querendo. Ele não é um boneco, ele é um ser humano, ele tem vontades também, mas ele diz que ele quer, tá até empolgado da gente mandar fazer as cartinhas e mandar pra casa dos amiguinhos dele uma cartinha de Hogwarts e fazer uma baguncinha aí, que seja virtual, mas a gente vai fazer. Então isso é uma coisa que em breve talvez a gente risque da lista. Eu sempre quis fazer. Ai, gente, adoraria ter 11 anos e receber a cartinha de Hogwarts, enfim. E aí, por fim, gente, eu coloquei pra mim, eu acho que eu quero muito pra vida, tá? Que é a coisa da independência financeira. Eu sei que é muito... é uma pretensão e de uma prepotência enorme, né? Você querer falar em independência financeira em um país tão desigual como o nosso. É muito difícil você ter todo o conhecimento e consciência de classe que existe e pensar em acumular capital, mas eu penso muito assim na segurança da nossa família. Então eu gostaria de ter um dinheiro acumulado, investido, seja como for, que a gente possa ter essa segurança de que se algo acontecer comigo ou com alguém da nossa família, a gente não tenha que ficar na mão, sabe, de tudo, do governo, de quem quer que seja, que a gente consiga se sustentar independente de uma aposentadoria ou de um trabalho. Eu amo o meu trabalho e eu espero poder fazer isso para sempre, mas a gente não sabe o dia de amanhã, que condições físicas, emocionais, psicológicas, mentais a gente pode deixar de ter. A gente não sabe o futuro do país, enfim, condições que estão alheias à nossa vontade. Então, para mim seria muito importante conseguir ter um valor guardado que me desse uma segurança e pensar assim, bom, não vou ficar na mão quando eu envelhecer ou se eu tiver que parar de trabalhar, sabe? Enfim, isso é muito importante. É uma coisa aí que eu gostaria muito. Claro que eu nem preciso colocar aqui porque não é uma bucket list, isso pra mim é uma coisa essencial e que faz parte da minha vida, que é alcançar a iluminação, minha gente. Eu sou budista e eu vivo esse caminho diariamente, que é buscar me libertar dos sofrimentos desse mundo e poder, desenvolvendo uma mente de compaixão, ajudar outros seres vivos a conquistar a mesma coisa. Então é conquistar a iluminação para poder ajudar outros seres vivos. Isso é a meta de vida mesmo, nem entra como bucket list porque é tão grande, é tão norteador de tudo, mas eu não poderia deixar de citar, porque vai que alguém pergunta se isso não estaria, né? Tá sempre. É o meu objetivo final, realmente, assim, pelo menos para esta vida, porque não sei se você acredita, mas eu acredito sim que a gente tem outras vidas, mas se eu conquistar minha iluminação, quem sabe eu não consigo me libertar aí desse ciclo de renascimentos. E, enfim, isso aí já é um papo filosófico demais, fica para outro vídeo. Quero saber se você gostou, então, da minha bucket list, da minha lista de sonhos, de coisas que eu ainda quero fazer antes de morrer. E quero saber, conta aqui embaixo pra mim, se você se sentir à vontade, claro, alguma coisa que você gostaria de fazer na sua vida. Você chegou a fazer essa lista, como eu te pedi? Isso se relaciona de várias maneiras com o planejamento do ano, porque como vocês podem ver, é uma lista que você sempre pode verificar a cada ano para ver se algo vira um projeto aí para você. Pra gente, a questão da cartinha de 11 anos certamente vira um projeto. As outras coisas relacionadas a viagens eu não conto muito para 2021, porque a gente ainda não tem como planejar esse cenário, mas algumas coisas que talvez sejam de longo prazo, como independência financeira, por exemplo, eu posso tentar trazer um recorte para 2021. O que eu posso fazer com relação a esse objetivo de longo prazo para esse ano? Esse é o tipo de raciocínio que eu quero ensinar vocês a fazerem. Essa lista que a gente fez é uma lista de sonhos para a vida mesmo, né? Mas você pode ter outras listas de coisas que simplesmente não estão em andamento. No método GTD a gente chama essas listas de listas incubadas. O David Allen, ele até recomenda um nome que ele diz, algum dia talvez. Seja o nome que for, são simplesmente coisas que estão incubadas, que não estão em andamento, mas que você tem que armazenar em algum lugar. Então vale a pena você ter dentro do seu sistema de organização um lugar onde você coloque essa lista, esse arquivo, essa pastinha, enfim, dê o nome que for, esse compartimento onde você vai inserir essas informações relacionadas a
coisas que você quer fazer antes de morrer, projetos que não estejam em andamento, viagens que talvez você queira fazer, enfim, coisas que você ainda não tem certeza ou que não podem estar em andamento no momento, para você dar vazão para essas coisas, porque senão você acaba lotando sua lista de projetos em andamento, por exemplo, com coisas que você não pode mover adiante ainda, e isso acaba sobrecarregando todas as suas revisões, enfim, você acaba também dedicando cabeça para coisa que não precisa se estressar no momento, sabe? Enfim, vale a pena você ter esse compartimento aí no seu sistema de organização. E bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aqui embaixo. Durante o mês de novembro a gente está falando sobre planejamentos aqui no canal e eu ainda pretendo gravar vários vídeos com essa temática. Espero que esse aqui tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com os amigos se você acreditar que esse vídeo possa ajudar alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente bastante por aqui. Agradeço demais, um beijo e até o próximo vídeo.